Hoje, sexta-feira, dia do Cadê Você? E descobrimos por onde anda o ex-jogador do Vasco, Zanata. O Rui Guilherme foi ao encontro. Carlos Alberto Zanata Amato. Começou no Flamengo, nas divisões de base. Jogou no Clube da Gávea, no Vasco, foi campeão nas duas equipes. Zanata, é um prazer tê-lo aqui no Cadê Você? Tudo bem, Rui, é um prazer imenso falar com você. Vamos falar do teu início de carreira. Por que o começo no Flamengo? Então, eu jogava como amador num time de terceira divisão da minha cidade, Rio Pardo Futebol Clube. E foi contratado um treinador que tinha jogado no Flamengo na década de 40. E ele gostou do meu futebol, trouxe, fiz teste, fui aprovado e vim jogar nas divisões de base do Flamengo, onde me profissionalizei. E como é que você foi para o Vasco? Porque Flamengo e Vasco sempre foram grandes rivais, né? A maior rivalidade entre os dois. Então, eu tive um problema sério de contusão em 1971 pela seleção carioca. E quando eu voltei a jogar, o time do Flamengo estava muito bem. E eu aí passei o ano de 72 todo, nós ganhamos a Taça Guanabara, ganhamos o Campeonato Carioca, mas eu na reserva, jogando às vezes. E aí houve acordo entre o Flamengo, houve interesse do Vasco, houve acordo na venda e eu fui pro Vasco, onde fui muito grato, o Vasco me recebeu muito bem. Como treinador, como é que foi o início da tua carreira? E eu resolvi ir ao Vasco, pedir a oportunidade de eu fazer um estágio lá, Antônio Lopes era o treinador. E ali eu comecei a minha carreira profissional no Vasco, pela primeira vez como treinador em 1983. Você foi convocado para a seleção, mas não chegou a jogar. Conta pra gente o que foi que aconteceu. Para os jogos de despedida do Pelé, que seriam no meados de 1971, um mês, um pouco mais de um mês antes dessa competição, eu fraturei a perna. Então, aí minha carreira foi interrompida bruscamente, então aí nunca mais fui convocado. E até porque, eu também vou te confessar uma coisa, naquela época tinha muita gente boa. Jogou não com o Gerson, mas jogou contra o Gerson. Como era o Gerson dentro de campo? Como é fora, entendeu? Fala muito, mas jogava muito também, entendeu? Entende tudo de futebol. Zanata, quero te agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Aproveito para um abraço especial no Garotinho, no Gerson, no Papagaio. Um grande abraço, faz muitos anos não vejo. E o Gilson também, um grande abraço. E aos telespectadores da Band, saudações a todos. Não me perguntem por quê, mas o Jorge Cury, quando eu narrava os jogos do Vasco, o Zanata chamava ele de paletó velho. Agora eu não sei por quê. Zanata, inclusive, foi quem deu aquele passe para o Roberto fazer o gol marcante, aquele balãozinho em cima do Osmar, num Vasco e Botafogo. Jogava muito o Zanata, hein, Gerson? Ele jogava muito no meio do campo, sabia tudo, né? Tranquilo, não era um jogador apavorado, não era um jogador de trombada, de pancadaria. Ele era inteligente, jogava fácil, tranquilo. E eu sempre avisava ele, olha, tranquilo, bola dividida, racharam a perna dele. Quer dizer, tem que ir com tudo, cara, bota por cima. Ele sabe Agora, das coisas. falando de Vasco, o Fernando Praz, goleiro, e o Ramon, lateral esquerdo, devem ser os únicos titulares no jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará, que vai ser lá em Fortaleza. Tá certo o Vasco em poupar a maioria do time, né? Não, sem nenhuma dúvida. Não há nem o que discutir. O jogo em Florianópolis vai ser uma guerra. Eu só não entendi por que o Ceará Ramon também vai jogar. poupar. Deve poupar. Porque ele é semifinalista da Copa do Brasil. E vai viajar também, que o jogo de volta do Ceará é em Curitiba. Eu não entendi por que o Ramon vai jogar. Eu queria... Não estou questionando, não. Eu apenas não entendi por que o Ramon vai jogar. E parece que o Avaí também vai entrar contra o Flamengo com time misto. O Avaí ficou direto no Rio. Exatamente. Né? Tá, porque o Avaí está aí também. E a primeira rodada do Campeonato Brasileiro dá até para fazer, né? Essa história aí de botar um time misto, mais reserva do que titular e tal, né? Às vezes até todos os reservas, porque é interessante essa decisão, né? Porque essa decisão que está chegando aí vale a classificação para
Libertadores, exatamente. E o Avaí tá com medo também da estrada, vai pegar aquela estrada boa lá de Macaé. É verdade. Nós temos um amigo também que vai. Olha aqui, o time do Ceará também vai misto, não vai com o timão, vai time principal também não. Misto, também. O time do Ceará também vai botar misto. Ele está na outra parada. Rápido intervalo e na volta tem mais, só falando do futebol carioca. Não sai daí não. Fred nunca negou que o retorno ao Brasil pesou quando o assunto foi ficar mais perto da seleção brasileira.